Bem-vindo ao Papo Reto Podcast, podcast da Lola from Rio. E eu sou Bárbara Cavalcante, Head de Marketing, e hoje recebo Carola Truagô. Carola é filha do renomado chefe Claude Truagô e é apaixonada por doces. Formada em publicidade e pelo Cordon Bleu, ela trabalhou por um longo período como diretora de comunicação e eventos. Esse ano se aventura na frente da Colher de Pau, uma famosa confeitaria carioca. E teve também como inspiração sua mãe quando começou a aceitar encomendas de bolos e outras guloseimas. Carola, é um prazer te receber aqui, hein? Ah, obrigada. Prazer todo meu. Sou fã, né? Você sabe. Carola, gente, tem uma filha também que usa. Ela e a filha são Loletes. A gente ficou muito feliz que você aceitou o convite. Ainda trouxe um bolo delicioso aqui pra gente, que já comemos nos bastidores. Hoje a gente vai perguntar para ela tudo sobre a vida dela, da família dela, como chegou nesse universo de confeitaria. Ah, eu vou amar. Você já vem de uma família na gastronomia que já está na 4ª geração, né? Exatamente. A família Truagô revolucionou a gastronomia. Seu avô já trabalhava com isso, seu bisavô, seu avô, seu pai e agora você. Exatamente, família toda. Antigamente eram só os homens, tá? Praticamente. Começou lá com a bisavó na cozinha, mas o meu avô, né, meu tio... Teve uma época que eram, assim, 11 homens da família cozinheiros. Uma loucura, né? Muita gente. Minha tia casou com cozinheiro, sabe? Então, todo mundo, assim, no meio gastronômico. Mas meu pai veio pro Brasil e a gente continua contando essa história aqui. Porque o pessoal fica todo lá na França, né? É, porque, assim, você tinha o seu avô que revolucionou a culinária francesa. Isso, ele fez um movimento chamado a Nouvelle Cuisine, né? Que é a nova cozinha francesa. E aí ele e outros chefes franceses, nos anos 60, revolucionaram. Foram e seu incríveis. pai participou disso nos bastidores e depois foi trabalhando com seu avô também, aprendendo todo o legado, digamos assim. Exatamente. Meu pai e meu tio respiravam isso, né? Eles, assim, para quem trabalha com gastronomia, falar desse grupo de cozinheiros dos anos 60, quando eu falo assim, gente, eu sentava com o Paul Bocuse na mesa, imagina, ele era tipo o padrinho do meu pai, sabe? Todo mundo, cara, você fala isso com uma naturalidade. Era a sua vida, né? Era mas ao mesmo tempo, Exatamente. Era a história da culinária francesa. Exatamente. Então, para quem gosta, quem é cozinheiro, são referências incríveis. E meu pai realmente nasceu nesse mundo, a gente nasceu nesse mundo. E meu avô foi um professor, junto com o irmão, para o meu pai, para o meu tio. E, enfim, eles continuaram. Acho que está no sangue, né? Porque eu acho que o neném, claro, não teve opção. Não, teve, mas quis fazer isso e continuou escrevendo essa história, entendeu? E aí, seu pai, então, morava na França, trabalhava com seu avô. Isso. E veio parar no Rio de Janeiro. Veio parar no Rio de Janeiro. Lá, eles saem de casa muito cedo, né? Então, meu pai, com 16, já estava, na escola de gastronomia, já tinha rodado vários lugares, Londres, Irlanda, aprendendo, né, a cozinhar, técnicas novas. E aí, com 23 anos, olha que novinho, 23 anos, surgiu essa oportunidade no Rio de Janeiro, de um chefe chamado Gaston Lenôtre, para vir trabalhar no Rio de Janeiro. E aí, meu avô falou, quem quer ir? Meu pai foi o primeiro a levantar a mão. E aí ele veio e nunca mais foi embora. Olha. Ele veio para chefiar essa cozinha 3 meses. Conheceu minha mãe, que também trabalhava nesse hotel, que era o restaurante era dentro de um hotel. E aí nunca mais foi embora. Então, a sua mãe acabou importando seu pai aqui pro Brasil. Mas vocês já tiveram períodos que vocês moraram fora, né? Nessa trajetória toda. Sim, meu pai... Quando eles vieram para cá, eles moraram um período no Rio. Aí depois eles foram para Búzios. Eu não era nascida. Aí, quando meu irmão nasceu, eles tentaram voltar para a França, mas não se adaptaram, voltaram para o Rio de novo. Aí, comigo, a gente foi... Eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. A gente ficou uns 2 anos na França. E depois a gente ficou quase 4 anos em Nova York. Então, foi um período de quase 6 anos que a gente ficou fora do Brasil. E ele trabalhando com cozinha. E isso, é isso que eu ia perguntar. Isso ele sempre trabalhando com gastronomia. Sim. E aí ele fazia esses... Na França foi com a família. Ele ficou lá já era o meu avô, com o meu tio. O irmão do meu avô já tinha falecido. E aí meu pai trabalhou com eles, mas não se adaptou. E aí foi para Nova York porque ele tinha uma curiosidade muito desse empreendedorismo americano, dos restaurantes, né? Porque Nova York é tudo mega, né? 500 São lugares. Redes, né? São redes. E aí ele foi na cara e na coragem. E aí lá tinha um Banana Café.
E a Banana Café, que era do Ricardo Amaral, eles transformaram a ideia no CT, que era o restaurante que levava o CT, que aí era isso, era a minha vida todinha, porque eu era uma criança, então eu ia pra escola, voltava e ficava no restaurante que tinha isso, 300 lugares, uma galeria de arte, a gente passava Réveillon, sabe, no restaurante, uma loucura, mas eu amava. E aí, mas sempre o Rio como um porto seguro para vocês, né? Sim, a gente manteve toda a nossa estrutura aqui, a gente vinha de férias, e aí chegou num ponto, tinha uns 12 para 13, a gente veio de férias, meio do ano, que é as férias grandes, né, americana, e aí minha mãe falou, a gente não vai mais voltar. A gente, oi? E aí a gente acabou ficando aqui, e voltamos de vez, foi isso. E como que, assim, Claude teve um programa durante muitos anos, né, o Que Maravilha. Sim. Mas como é que ele foi parar na televisão? Então, ele tinha muitos clientes que trabalhavam, né, na emissora. E aí, um dia ele falou que ele tinha um desejo muito grande para uma diretora zona lá de ter um programa de televisão. E aí ela falou, cara, ia ser um máximo, deixa eu ver o que a gente consegue e tal. E aí foi construindo junto. Ele começou com um programa pequenininho, de 15 minutinhos, chamado Armazém 41. Aí ele foi pro Menu Confiança depois, não sei se você lembra, que era com o Renato Machado. E aí depois começou o Que Maravilha. Aí hoje em dia, enfim, tem vários outros. Vários outros, né? E você, apesar de viver a gastronomia desde pequena, não foi por um período da sua vida a sua profissão. Não. Você se formou em publicidade, trabalhou com isso. Sim. E fez uma migração de carreira, que a gente fala hoje em dia, né? Pois é, eu tentei fugir, né, da gastronomia durante um bom tempo. Eu comecei a cozinhar. Eu sempre gostei de fazer doce em casa. Minha mãe sempre fez bolos incríveis, mas bolo com furinho no meio, de fubá, chocolate, banana, enfim, vários bolos. E aí, eu sempre gostei eu tenho uma veia muito americanizada e brasileira, muito doce, assim, pro doce, né? Pra sobremesa. Então, eu tinha referências americanas, sempre gostei de fazer brownie, cookie, bolo de chocolate com muito brigadeiro. E eu fazia em casa, assim, tô com desejo, vou fazer. Então, não tinha pretensão nenhuma com isso, de nada. E aí, eu me formei em publicidade, amo me comunicar, então acho que a minha veia comunicadora eu consegui juntar com a gastronomia, né, com os doces. E aí, fui trabalhar com a família para cuidar da parte de produção de eventos, que era o meu know-how dentro do meio publicitário. E aí, na cozinha, nos eventos, cara, é uma loucura, né? Você faz um evento grande, sempre falta alguém. É tipo, sempre assim, cara, precisa de mais alguém. E aí, Carol, vem aqui, põe o molho. Aí eu ia lá, botava o molho, botava o galhozinho, né? Não sei, finalizava tentando ajudar de certa forma. E aí despertou um desejo de fazer alguma coisa com comida. E aí eu falei pro meu pai que eu queria fazer confeitaria. Ele amou a ideia e tal. Então, ótimo, tinha acabado de casar. Isso foi 2013. 2012, 2013. Aí ele falou assim, vai estagiar no Olymp, que era o nosso restaurante gastronômico na época. Fiquei lá 3 meses estagiando com confeiteiro. E aí, depois de 3 meses, eu falei, cara, não é nada disso que eu quero. Não gosto, não é a coisa empratada que eu quero fazer, não é doce de restaurante, eu quero fazer doce afetivo. Eu gosto de fazer os doces que eu faço em casa, que é o brownie, é o cookie, é um bolinho gostoso pra você comer à tarde, comer de manhã, é o que eu quero fazer. Ele falou, mas você vai fazer isso aonde? Eu falei, não sei, vou pesquisar. Aí eu achei um curso em Copacabana, dentro de uma loja de confeitaria, curso muito legal, que é a minha base até hoje para muita coisa. E lá eu aprendi a minha massa, aprendi a rechear, a estruturar o bolo, a decorar um bolo, que na época a pasta americana era um hit, né? Então, a decorar um bolo com pasta americana e virou meio que um hobby, que eu trabalhava com eles durante a semana e final de semana eu fazia meus bonequinhos, minhas florzinhas, o cachorrinho, não sei o quê. E você falou tudo, né? Porque teve uma época que do nada surgiram os bolos com pasta americana. Então, a decoração, o céu era o limite. Era. Cada um fazer uma festa com tema tal, homenagear. É isso. Tinha sempre um bolinho. Era uma terapia fazer, sabe? Fazer os bonequinhos, as florezinhas, os coraçõezinhos, eu adorava. E como foi... Porque hoje em dia, o seu core business, assim, não é esse bolo. Como é que você conseguiu mudar de novo, né? Para um outro tipo de negócio, para um outro tipo de bolo que você produz? Então, na verdade, quando eu comecei a fazer, era meio que um hobby mesmo, assim, nada... Não tinha pretensão de viver disso, né? Então, não tinha filho, final de semana era decorar bolo e tal. Pegava 1 ou 2, não tinha divulgação nenhuma, era mais amigo, sabe? Que encomendava, família.
E aí eu engravidei. E aí o cheiro de doce me enjoava muito. Aí eu falei, daqui 3 meses eu volto quando essa fase de enjoo passar. E, obviamente, eu não voltei, né? Com trabalho, grávida, filho nasceu, não tinha tempo pra nada. Aí eu falo que 5 anos depois, 2 filhos depois, eu cheguei num momento que eu precisava fazer alguma coisa por mim. Não estava feliz no trabalho, não era realizada profissionalmente. E aí meu marido falou, cara, por que você não volta a fazer bolo? Eu falei, mas, cara, aonde eu vou encaixar, né? Não é assim, volta a fazer bolo. O bolo você tem que bater a massa, assar a massa, rechear. Você precisa de um tempo, né, para fazer bolo. Como é que eu vou fazer? Porque eu trabalho, vou chegar em casa, vou ter que assar bolo. Ele falou, vai fazendo aos poucos, assim, vai pegando, né? Faz um Instagram, não divulga muito. E aí eu fiz o Instagram Carola, que era uma marca que eu tinha feito já para outra coisa dentro dos restaurantes, que foi engavetada. E aí era uma marca que tinha tudo a ver comigo, super afetiva. Assim, Carola é uma forma carinhosa, né? Que assim, todo mundo me chama de Carol. Mas a Carola era minha mãe, falava Carola. É o jeito que meu pai fala Carola, entendeu? Então, assim, foi uma coisa realmente que aconteceu. Falei, vou usar. Eu fiz essa marca, vou usar. Aí fiz um Instagramzinho, que já existia. Nessa época, tava aquele início de Instagram. E aí que eu fiz, eu fiz o Instagram do Carola, e aí eu postei o bolo, esse de calda, que é o preferido da Carola, que é com essa calda de açúcar e canela, que foi o teste para eu voltar a fazer. Eu postei e falei, sigam Carola Truagro. Cara, e aí nisso, um monte de gente já me seguia de jornalismo, né? Porque, bem ou mal, sou filha do Claude, então tem amigos, né? E aí a agenda, você lembra da agenda? Agenda Carioca. Tem a agenda Carioca e tinha a agenda, que era da Antônia Leite? Da Ângela. Antônia Leite é a agenda Carioca. Tá. Aí tem a agenda que era da Ângela Gouveia Vieira, que era uma coisa só de dicas e tal. E a Ângela printou, postou na agenda. E aí eu comecei a ganhar seguidor. Aí na semana seguinte, a Agenda Carioca fez a mesma coisa. E eu ficava, pelo amor de Deus, eu não quero divulgar, socorro. Minha professora, você tá maluca, agradece a Deus. Tá escalando o seu negócio assim. Não sei o quê. E aí, graças ao trabalho do meu pai, né, tudo que ele conquistou ao longo dos anos, as amizades que ele fez, bem ou mal, isso abriu muitas portas para as pessoas ouvirem a minha história. Eu sempre falo isso, assim, que graças a Deus... porque podiam pensar, né? Sempre foi meu maior medo. Cara, o que a filha do Claude tá fazendo bolo com doce de leite, né? Não é uma patisserie francesa e tal. Então, esse sempre foi meu maior medo, das pessoas olharem e falar, cara, que mico, né? E não, foi ao contrário. Sempre me abraçaram muito, né? Me acolheram, sempre pararam para ouvir toda a narrativa, né? Toda a minha história. E isso, bem ou mal, foi graças ao trabalho do meu pai e da minha mãe, né? Nesses anos todos de carreira de restaurante. E aí foi assim. Aí começou. O seu primeiro pedido? Como é que veio? Então, meu primeiro pedido tem 2, né? Na verdade, o primeiro pedido de pasta americana. Na época tinha TT Burger e tal. E aí eu tinha uma relação com o Rony. O irmão dela, ele é sócio do TT Burger, que é uma hamburgueria carioca. E sócio do Rony da Reserva. Na verdade, o irmão do Rony, não é isso? Isso. Na época era a Reserva depois acabou saindo. O irmão do Rony assumiu junto com o meu irmão. Eu vendi minha parte e tal, e na época teve essa divisão, e meu irmão continuou junto com o Deco, que é o irmão do Rony. Mas quando a gente estava idealizando o TT Burger, tinha eu, o Rony, meu irmão, meu pai, éramos todos sócios. E aí o Rony, enfim, ele fez parte da minha vida em alguns momentos que eu quero falar, mas falando do primeiro pedido, ele e a Anne fizeram o primeiro pedido naquela época da pasta americana ainda, porque depois eu voltei com outra proposta, né? Eu fiz essa coisa, não, agora eu tenho filho, eu não quero pasta americana. Então eu voltei com essa proposta mais afetiva. Mas naquela época a Anne pediu para a LZ, eu lembro, era Dia das Mães, era um bolo todo cheio de coração rosa, escrito LZ, era lindo. Eu acho que eu tenho a foto, eu vou até catar essa foto. E aí o segundo pedido que você diz que foi no seu outro momento de Carola. De outro momento, naquela época eu não tinha marca, aí quando eu criei o Carola já em 2019, então teve um gap aí grande. Aí eu criei a marca Carola, o Instagram, e foi engraçado, eu vou falar até de novo do insight do Rony, porque quando eu comecei com a ideia, meu marido falou, volta a fazer bolo, eu falei, não, mas eu não quero pasta americana e tal, aí comecei a criar a ideia, né, que eu queria. Aí eu comecei a orçar embalagem, comecei a orçar marca e brand book e não sei o que, comecei a pirar
E começou a vir os orçamentos. Falei, gente, tem a menor chance de eu conseguir, né, tipo, fazer isso funcionar. Os orçamentos gigantescos, 2.000 caixas, sabe? Era o pedido mínimo. Falei, se isso não der certo, eu vou fazer o quê com esse monte de caixa, sabe? E aí eu tava, tipo, deitada na cama, assim, um dia no Instagram. Aí apareceu um vídeo do Rony falando a frase, eu vou falar só a frase que ele falou, que pra mim foi tipo, é isso. Começou perfeito, começou tarde. Ele falou essa frase. E eu falei pro meu marido, é isso, a gente tá querendo começar perfeito, a gente tem que só começar. E depois a gente vai aperfeiçoando o nosso negócio. Ele falou, cara, é isso, tem toda a razão. Entrei na internet, comprei caixa de torta de plástico, fiz um adesivinho micro desse tamanho, colava em cima. Aí eu comprei base na internet também, sem personalização nenhuma, e comecei. E aí eu não lembro quem foi o primeiro pedido já nessa época, tá? Mas a Agenda Carioca, a Agenda e o Rony me fizeram, tipo, começar, sabe? De alguma forma, e acho que eles nem sabem disso, entendeu? Mas sempre tem alguém, né? Sempre tem uma pessoa que... Sempre alguém, você vê, a gente já entrevistou algumas pessoas, o G Júnior, que a gente entrevistou recentemente também, a Paula Merlo, por exemplo, foi uma fada madrinha, um anjo da guarda, né? E tem gente que às vezes nem sabe que é um post, é um podcast que inspira a gente e vai nos guiando. E você sempre fala muito sobre esse doce afetivo. Sim. De marcar presença em momentos especiais. Exatamente. Qual momento assim que você já marcou na vida do cliente? Alguém compartilhou contigo? Então, tem muitas histórias legais. Tem uma muito, assim, bem no início, que é emocionante, porque quando eu comecei eu tinha massa amanteigada só, tá? E eu recheava ela com brigadeiro branco, brigadeiro preto e doce de leite. Era só isso. Todos os sabores que hoje em dia eu tenho são mais de 7 massas, tem um cardápio bem extenso. Foram clientes que foram pedindo, aí foi acontecendo, poxa, faz um bolo de laranja para mim, poxa, e o bolo de cenoura? E as coisas foram acontecendo e eu fui aumentando esse cardápio. E aí tem um que é o bolo pão de mel, que é uma história, foi bem no início, bem em 2019, a cliente me mandou uma mensagem falando, você faz bolo de pão de mel? Aí eu fui super sincera, falei, não faço, mas eu posso testar, se der certo, eu te aviso e você encomenda. Aí fui lá, testei, deu errada, foi horrível a primeira vez, porque, enfim, a massa, faço com massa de chocolate, bolo de pão de mel. A massa não ficou boa, ficou dura pra caramba, e aí fui lá, fiz de novo, minha mãe me ajudou a estruturar a massa, era tudo feito em casa. E aí fiz o bolo de pão de mel, ficou perfeito, com doce de leite, maravilhoso. Aí falei com ela, olha, perfeito, se você quiser encomendar ainda, ela, então tá, vou encomendar. Aí foi, levou o bolo, comeu o bolo, aí deu uma semana, ela me mandou uma mensagem linda, falando que eu alegrei o aniversário dela, que eu adocei o aniversário dela, e falou que a avó dela a vida inteira fazia um bolo de pão de mel para ela. E aí, que nesse aniversário a avó não estava mais aqui e que ela ia ficar sem o bolo de pão de mel e que, pô, eu realizei para ela... Emocionante, hein? Emocionante. Transportou ela para todos os aniversários que ela teve com a avó. Enfim, entre várias histórias, a pandemia veio, né? E aí, eu percebi o quanto meu bolo era afetivo na pandemia, porque é ali que o meu negócio realmente cresceu muito. E eu tive que largar tudo para me dedicar a isso. A pandemia foi um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas. Teve uma grande oportunidade. Teve gente, assim... que transforma um momento difícil em uma grande oportunidade, né? As pessoas em casa, comemorando os aniversários em casa, e aí o seu bolo começou a... Ou não podia estar junto com algum familiar, né? E não era só... Não era nem enviava de presente não era também. nem só uma comemoração, era só realmente um abraço, querer mimar alguém, sabe? Ou se mimar. Eu lembro gente, quando veio a pandemia, eu falei, vai passar, mês que vem a gente já tá na rua. Aí o primeiro mês, segundo mês. Eu falei, a gente vai morrer. Então a pandemia para mim foi realmente um momento que eu precisei tomar uma decisão. E aí foi quando eu saí completamente dos restaurantes. Eu lembro, até hoje, meu avô faleceu na pandemia. Não de Covid, mas faleceu de velho mesmo, 92 anos. A gente foi para a França, pro velório e tudo mais. E eu lembro depois do velório, fomos todos pro restaurante. Eu fui andar com meu pai. Lá no hotel tem um lago, meio uma floresta em volta do hotel e tal, da família. A gente foi andar, a família toda. E eu fiquei andando com meu pai, de mão dada, assim, de braço dado. E eu olhei pra ele e falei assim, hoje é o último dia que eu trabalho com você. Aí ele falou, é hoje? Eu falei, é hoje. Eu lembro, era final de setembro, assim. E aí foi ali que foi a virada de chave pra mim,
saí completamente dos negócios e comecei a me dedicar completamente aos bolos. Porque na pandemia era isso. 8 horas da manhã eu estava na cozinha e saía da cozinha 8 horas da noite. Fazia bolos sem parar. E eu sozinha em casa, com forno de casa, geladeira de casa. Então foi uma parceria, assim, não só, né, das pessoas que trabalham comigo, da minha família e dos clientes, né? Todo mundo pedindo, as pessoas me ligavam falando assim, olha, eu quero um de chocolate e eu quero um de massa branca. Só que você corta no meio e na base você coloca meio a meio, porque eu quero mandar para minha mãe os 2 pedaços. Então era assim, não precisava de comemoração. As pessoas queriam comer coisa gostosa, afetiva, sabe? E foi ali que eu percebi, cara, realmente, o bolo, ele é afeto puro, né? Ele te transporta para um monte de lugar, assim. Gente, e uma coisa que eu falo até pro time de marketing da Lola é que o feito é melhor do que o perfeito. Então, assim, é melhor começar a fazer e a gente vai aprimorando, né? Do que esperar o negócio nascer pronto. Foi o caso, acho que isso é até uma coisa que eu escuto muito dos empreendedores. Se for deixar para começar já com perfeito, às vezes é difícil começar, é impossível. E nunca vai estar perfeito, concorda? Você sempre vai achar algum detalhe, alguma coisa para melhorar. Não fica perfeito nunca. E isso que é o legal de empreender, né? Que você está sempre querendo melhorar, trazer coisas novas, fazer coisas novas. E aí, na pandemia, foi quando eu me tornei a Carola, entendeu? Porque aí, com essa virada de chave, a Nana, que trabalha comigo até hoje, começou a trabalhar comigo, começou a produzir os bolos para eu poder me dedicar às outras coisas, principalmente ao comercial. E aí, eu me tornei a Carola ali, que eu comecei a aparecer, comecei a fazer live, dividindo receita na pandemia. E aí fiz o programa com meu pai, depois o Que Maravilha, eu fiz era um quadro de sobremesa. O nome era Encontro de Gerações. Era muito legal, porque a gente contava histórias nossas. E aí a comida tinha a ver com esses momentos, de alguma viagem, de quando a gente morou em algum lugar. Depois você assiste, é muito legal. Muito bom. E esse ano você vai subir um degrauzinho aí. Sim. Nesse mundo de confeitaria. E de empreendedorismo, né? Empreendedorismo. Aqui no Rio de Janeiro tem uma famosa confeitaria chamada Colher de Pau. E recentemente Carola comprou a Colher de Pau. Isso. Está revisitando, né, algumas receitas. Exatamente. E trazendo novas, um outro olhar para a Colher de Pau, né? É isso, a gente não quer... A Colher de Pau ia fechar, a gente descobriu isso. Ela, de fato, fechou. A gente falou, gente, essa história não pode acabar. A Colher de Pau é incrível, é puro afeto. É a história do Rio de Janeiro, uma história de 50 anos, tá? Então, era a dona de mol, na época, que ficava entregando brigadeirinho. Eu não conhecia, obviamente, né? Uma história muito antiga. E depois a filha dela, que é médica, assumiu, herdou. Só que não era o know-how dela, né? Mas aí ela ficou ali firme e forte nesse tempo todo, com a mesma carinha, os mesmos doces, os mesmos funcionários, com o cheiro maravilhoso na rua. E aí fechou as portas, a gente comprou a marca dela e pegou o mesmo ponto. Então a gente está fazendo um rebranding, né? Tá reformando a loja, transformamos a marca, mas tudo com muito afeto, muito carinho. A gente quer continuar contando essa história. Não é a nova Colher de Pau, entendeu? É a Colher de Pau. E a gente até botou um A na frente agora, tipo, a Colher de Pau. Então, a gente vai continuar contando essa história. Clássicos vão ficar. As pessoas me perguntam, pelo amor de Deus, tem que ter a Charlotte, tem que ter a toalha felpuda. Eu falei, gente, é lógico. Eu amo, não tem como não ter. Então, a gente vai manter essas receitas com a mesma carinha, a mesma estética. Obviamente, a gente mexeu uma coisinha ou outra só para trazer técnica e processo, só para melhorar o produto, mas o sabor é o sabor deles. Os bolos vão todos para lá, os bolos Carola vão todos para lá e um monte de novidade. Então, a gente vai ter, que aí a minha veia do doce americano, né? A minha veia brasileira para doce também, que é bem doce. Então, a gente vai ter cookie com caramelo salgado, a gente vai ter o cookie normal, brownie, cinnamon roll, sabe? Vai ter também chocolates, pães doces, enfim, é uma doceria, um café muito bom. Ai, gente, que delícia, hein? Enfim, comer um doce com um bom café, um bom cappuccino, vai ter sorvete. Gente, Colher de Pau fez parte da minha infância carioca, né? Acho que de todo mundo ali, da galera do Leblon ali, o cheiro de passando na Rita Ludolf e tal. E aquele bolo com marshmallow, aquela é minha infância todinha também, era o meu bolo de aniversário, eu amava. Gente, que coisa gostosa de ouvir, né? E você já faz parte da 4ª geração, né? Sim.
Teremos uma quinta, será? Como é que tá? A sua filha já transita, seus filhos já transitam nesse universo? Olha, hoje em dia ninguém fala que quer ser confeiteiro ou cozinheiro, nada disso. Um quer ser jogador de futebol e a outra quer ser modelo, entendeu? Eles são pequenos ainda, mas eles adoram colocar a mão na massa comigo, já cozinharam com meu pai também. Eles curtem, assim, fazer, mas eles... Por enquanto, eu acho que é tudo na brincadeira. O João Pedro gosta de aparecer, então ele adora gravar vídeo. Então, acho que ele tem a ver a comunicadora. YouTuber. Ele fala até, você é youtuber. Eu falei, filho, né? Vamos pensar em outra coisa. E se o youtuber vier, que legal, sabe? Mas a gente pode ter pensar em várias coisas. Mas ele gosta de aparecer. E uma receita, assim, que você fala, cara, essa é a receita da minha vida, que eu amo. Pode ser sua, do seu pai... Tá, eu vou falar duas coisas. Uma memória afetiva minha e a receita que, pra mim, São duas memórias afetivas, na verdade. Merengue, pra mim, assim, clara batida com açúcar. Eu e meu irmão é uma coisa que é muito memória afetiva nossa. Eu posso até ir do merengue, suspiro e marshmallow, que é a mesma família, sabe? Eu e meu irmão, assim, é uma coisa que a gente não pode ver, que a gente enfia o dedo, sabe? E aí a gente tinha uma tia que fazia suspiro em casa pra gente, porque ela ajudava a cuidar da gente quando a minha mãe saía para trabalhar com meu pai e tal. Então eu tenho muito essa memória do merengue, é uma coisa que eu como, eu sinto gosto de infância. E o bolo de aipim, o aipim com coco da minha mãe também, que é uma receita... Será que a gente vai ter esse bolo no colher de pau também? Quem sabe? Quem sabe? Ó, o spoiler, não, vai... Provavelmente não agora, no começo, mas ele vai chegar em algum momento. E um desafio que... Acho que a vida do empreendedor é um desafio diário, né? Mas o que mais te marcou, assim, nessa tua jornada empreendedora? O que mais me marcou Calma, deixa eu pensar. Olha, eu acho que o que mais me marca é o desafio, assim, de todo dia. Eu nunca imaginei... O meu marido sempre fala pra mim, quando eu reclamo, né? Ele fala, cara, olha onde você estava ano passado. E olha onde você está agora. Então, realmente, ele me estimula a pensar, cara, é desafiador? Mas é uma delícia empreender. É tipo, você perceber que você está construindo, conquistando, sabe? E eu realmente comecei de uma forma tão orgânica. As coisas foram acontecendo, eu fui gostando, eu fui abraçando. Tem dias que eu quero falar, ai, que saco, não quero mais, chega, sabe? Quero ganhar na Mega, entendeu? Chega. Mas que ele fala assim, cara, olha que legal, vou abrir uma loja que tem tanta história e eu vou continuar contando essa história. Então, acho que o desafio, assim, de empreender. Gente, foi um processo longo, né? Até você se achar Carola confeiteira. Eu comecei quase a cozinhar 10 anos, né? com 30 anos. E eu fiquei de 2019 a 2023... Não vou nem chamar de cozinha, porque eu só fazia meus bolos. Eu tinha total conhecimento dos meus bolos. E aí, até o meu irmão, a gente dá pitaco, né, nas coisas um dos outros e tal. Uma crítica construtiva que na hora a gente detesta. A gente fica, ai, tá. E aí depois você entra e você realmente absorve aquilo e tenta entender. E o meu irmão chegou para mim um dia, ele chegou na minha casa, na pandemia tinha feito um balde de leite condensado, de brigadeiro branco e tal. E era tudo na mão, assim, ainda na época não tinha equipamento nenhum. E ele olhou pra mim e falou assim, por que seu brigadeiro tá assim? Aí eu falei assim, como? Ele falou assim, todo granulado e tal. Aí eu falei, sei lá. E aí ele foi embora e realmente, ele tava todo talhado. E aí eu não tinha conhecimento, né? Eu falei, cara, por que ele ficou assim? Aí foi quando me deu um estalo. Falei, gente, tudo que eu quero, o que eu sempre falo, que a Fabiana D'Angelo é uma inspiração para mim, porque ela virou referência em brigadeiros. Ela nichou o negócio dela e ela conquistou, né, essa autoridade e tal. E eu sempre falei isso, que eu queria ser referência em bolo. Então, eu nichei meu negócio em bolo. Como que eu, né, assim, alguém me pergunta alguma coisa, eu não sei responder. E é horrível, né? Assim, eu fiquei assim, indignada, sabe? Falei, não, preciso estudar. Aí eu entendi o porquê daquele brigadeiro, mandei uma mensagem enorme pro meu irmão explicando técnica, E aí eu falei pro meu pai, eu preciso estudar. Eu não quero mais só saber fazer o meu bolo, porque as pessoas me colocam num patamar por causa do sobrenome, e aí a síndrome do impostor bate ali, assim, com tudo. Eu falei, eu preciso saber responder as coisas, eu preciso entender os ingredientes, a química daquilo, eu quero estudar. Aí foi quando eu fui fazer o cordon bleu. Aí eu fiz o diploma de confeitaria, eu tinha 40 anos já. Caramba, hein?
Aí, hoje em dia, aprendo todo dia. Confeitaria é um aprendizado diário. Muda muita coisa, assim. Técnica muda muito rápido. Ingredientes novos. Coisas que você erra. Sempre se atualizando, né? Acho que hoje em dia, a velocidade das coisas em várias áreas, né? Acho que todas as áreas é muito rápido. Então, a gente tem que estar sempre com um olhar atento e curioso. Exatamente. Entender seu público, entender seu produto. E a confeitaria é legal que, às vezes, você erra alguma coisa, mas deu super certo. Aí você fala, putz, como é que a gente fez isso? Aí você tem que relembrar todo o processo do que deu errado, isso, sabe? Né? Às vezes é uma pitadinha de sal a mais que mudou totalmente o brownie sabor das coisas. O brownie é exatamente isso. Esqueceram de colocar farinha no bolo. E aí ele virou uma coisa densa. Entendeu? Aí virou um brownie. E, ai, Carola, já tá chegando ao fim. Ai, que pena, tá uma delícia. Olha só. Família Truagô. Em uma palavra, assim, pra você, ou em algumas palavras, como você preferia. Orgulho. Orgulho? Muito orgulho. É incrível. O que você diria para Carola publicitária? Que foi muito bom. Me trouxe toda a parte comunicadora que eu tenho, que eu amo. Foi por conta da publicidade, de quem eu conheci, do que eu estudei, tudo. Gente, e assim, acompanhe os vídeos dela. A gente pode botar o arroba. Fala o arroba aqui pra gente @ Carola Truagro. Os vídeos são uma gracinha, você tem uma voz ótima. Gente, é super gostoso. E, por último, um sonho que você ainda quer realizar profissionalmente. Ter um programa onde eu consiga me comunicar através dos doces. Ter o meu próprio programa de TV, de YouTube, de o que for. Mas eu quero me comunicar através dos doces. É isso que eu gosto de fazer. É isso, é um sonho. Muito bom, gente. Foi ótimo. Carola, muito obrigada. E é isso por hoje. Nos vemos num próximo episódio. Até mais.